Esse é o Nossa História, Nossa Memória, um podcast que escuta o tempo, as pessoas e os caminhos que elas percorrem. O nosso podcast tem o incentivo do Funcultura, Fundarte e Governo do Estado de Pernambuco. Eu sou Josi Marinho, jornalista e produtora cultural, natural de Carpina. Há mais de 10 anos conto histórias do nosso povo, nas zonas do rádio, nas palavras escritas e agora, aqui, no aconchego desse podcast. A cada episódio, conversamos com mulheres que carregam em si a força da memória e o brilho da nossa cultura popular. Hoje, nós estamos em Glória do Goitá, na zona da Mata Norte de Pernambuco, para ouvir a história de uma mulher que faz boneco virar gente e gente virar poesia. É aqui que nasceu uma mestra que tem mãos que moldam, voz que encantam e corpo que brinca. Jacilene Félix de Lira. Foi entre artesãos e bonequeiros que ela descobriu seu talento. Começou quietinha como artesã na Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá, sem imaginar que um dia seria ela quem puxaria as cordas da cena. Mestre Jacilene virou Mateus, deu vida ao personagem símbolo do mamulengo e se tornou uma das grandes referências dessa arte. Ela já ministrou oficinas e ensinou crianças, jovens e adultos a fazer boneco e sonhar também. Hoje, brinca em grupos como o Mamulengo Nova Geração, História do Mamulengo, Arte da Alegria e o Flor do Mungu. E com cada passo, ajuda a escrever um novo capítulo da tradição. Aqui, a cultura tem rosto, nome e voz de mulher. Mestra, seja bem-vinda ao podcast Nossa Senhora Nossa Memória. Que alegria que possamos recebê-la nesse nosso episódio. Obrigada, eu que agradeço. Estamos em Glória do Goitá, capital estadual do Mamulengo, e um espaço também muito significativo, que é o Museu do Mamulengo. Então, inicialmente, queria saber da senhora como foi a sua infância aqui nesse município e já desde pequena conviver com a cultura popular. Tenho 39 anos, sou nascida e criada aqui, nunca saí para morar em outra cidade e morava 2 ruas à frente do mestre Zé Lopes. E quando ele botava lá o brinquedo dele na frente da casa dele, eu sempre que podia ir olhar. Então, desde pequena que eu já conhecia a tradição do mamulengo. Inicialmente, na infância, a senhora achava que era mais comum essas apresentações do que hoje? Nas festividades tinham mais, né? Como só tinha aqui de mestre Zé Lopes e Zé Divina, o mestre Zé Lopes era quem brincava aqui na sede, e Zé Divina brincava mais em Apoti, que fica um distrito aqui de Glória do Goitá. Hoje, como tem mais grupos de mamulengo, teria que ter mais agora, né? Então, hoje eu acho que hoje tem mais do que antes, só que eu acho que tem menos e menos festividades, digamos assim. Antigamente tinha no aniversário da cidade, emoção política, que é o aniversário da cidade, tinha no cortejo junino, tinha na padroeira da cidade, e fora que ele colocava também, lá na frente da casa dele também, ele fazia brincadeira. Então, antigamente tinha mais episódios de ter mais mamulengo. Quando é que foi que mudou na sua trajetória? Deixar de ser somente observar o mamulengo e agora também ser brincante, participante. Quando foi que o mamulengo entrou de verdade na sua vida? O mamulengo entrou na minha vida em 2007, quando eu comecei a fazer o boneco, comecei a ser artesã, e a entrar no mundo encantado do boneco foi em 2008, quando a gente teve uma oficina com o mestre Zé Divina, que nos ensinou a manipular o mamulengo, e já a mim, eu não aprendi a manipular. Isso aí ficou com o mestre Titinha, mestre Bel, mestre Mila já sabia, e eu fiquei na frente de Mateus. Então eu fiquei na frente de Mateus e fiquei tocando um instrumento. Quando eu comecei na minha primeira apresentação, eu lembro que eu toquei um pandeiro. Um pandeiro. Depois eu comecei a tocar um ganzá. Depois, hoje em dia, agora eu estou no triângulo. Então, foi mudando, né, ao longo desses anos, e desde 2008 que eu estou à frente do mamulengo, brincando com o Mateus. Para quem está nos acompanhando entender melhor, como é que funciona o mamulengo? Quais são os personagens, a estrutura?
Explique melhor para a gente esse grupo de instrumentos que tem, de músicos, essa estrutura da toda, para facilitar a compreensão. Sim. A toda é a casa, onde os bonecos estão lá dentro. A gente diz que eles estão dormindo dentro de um baú. Aí tem a casa, aí ele sai para contar a história. Então o mestre coloca o boneco na mão e vai fazer a manipulação. É numa casinha que se chama toda, empanada, dependendo do lugar. E os instrumentos que eu falo é que sempre na frente do mamulengo, tradicional, existe um banco de mamulengo, que é composto por sanfoninha de 8 baixo, um zabumba, um triângulo e um ganzá. Alguns têm só o triângulo, não tem o ganzá e vice-versa. Mas a tradição é triângulo, ganzá, zabumba e 8 baixo. Certo. A senhora falou que inicialmente era artesã. Isso. E quando é que mudou? Como é que descobriu também esse talento para ser Matheus? Porque agora era do bastidor, né? A produção dos bonecos. E agora não, foi tudo diferente. Isso. Agora tem que interagir com o público, estar à frente, a desenvoltura. E eu pensei que você era um pouco tímida. Muito. Um pouco não, sou muito tímida. No começo eu também não fiquei um pouco ansiosa, eu não vou, que eu sou tímida, não vai dar certo. Mas aí, quando a gente está brincando o mamulengo, a gente diz brincar, né? Eu não sei o que é que acontece, que a timidez, de certa forma, se vai. Eu fico muito falando com o boneco, olhando para o boneco e assim, eu olho muito pouco assim, não fico virado diretamente para o público, porque como eu estou conversando com o boneco, eu fico meio de lado, aí eu fico conversando com o boneco e com o público. Mas eu sou muito, muito, muito tímida. E como é que a senhora descobriu? Quem foi que disse assim, você tem talento, vou apostar em você? Ele convidou. A mestra Titinha foi quem botou a gente tudo para fazer a oficina com o mestre Zé Divina. E no final ela foi mesclando. Quem aprendeu mais? Você dá para isso, você dá para fazer isso, para essa função e tal. E eu fiquei de frente logo de cara para ser a Matheus. E lembrando que a mestra Titinha também é uma das convidadas dessa temporada do nosso podcast. Isso. Então, eu observo também que o seu personagem Matheus, até então, seria interpretado por um homem. Mas temos a mestra Jacilene aqui interpretando o Matheus. Então, como é que foi também ter né, essa desenvoltura e interpretar um personagem masculino? Masculino. Foi um desafio para mim, foi um desafio, porque até então esse personagem era feito só por homens. Aí entra eu, logo no início me chamavam de Catirina. Mestre Bel, mestre Bila, me chamava de Catirina. Só que no mamulengo tem uma Catirina. Aí confundia, às vezes ele falava com a boneca e eu respondia. Dentro da tolda, né? Isso, pensando que era comigo. Ele, não, Catirina é a daqui de dentro. Aí começaram a me chamar de Matheus. Aí chamaram de Matheus e Matheus ficou até hoje. Só que é um personagem masculino. E que eu desconheço que exista outra mulher que faça esse personagem. Isso em Pernambuco. Isso. Fora de Pernambuco não existe Matheus. Só aqui em Pernambuco. Sei. E outra coisa que a gente observa é que o seu personagem Matheus, ele não é caracterizado. Não. Não existe uma pintura no rosto. É totalmente diferente do cavalo marinho. Isso. Explica pra gente essa diferença. Porque o Matheus do cavalo marinho, ele tem o rosto pintado, né? E o do mamulengo não. Quando eu tive a oficina com o mestre Zé Divina, ele nunca me passou que era assim, que tinha que pintar o rosto e tal. E o Maro, que era o Matheus dele, que eu acompanhava sempre, a gente até dizia que Maro ele era um boneco vivo, porque parece que ele era tão natural que já parecia que ele fazia parte dos bonecos. Então, natural que ele era. E não era essa característica de ser pintado o rosto. Então, eu acho que o Matheus do Mamulengo, se pintar o rosto, vai ser Matheus de Cavalo Marinho. Vai perder essa identidade. Eu acho. Típica do Mamulengo. Do Mamulengo. Porque até então, eu nunca vi. Eu tenho 39 anos, como eu falei, e eu nunca vi uma apresentação de Mamulengo com o Matheus com a cara pintada na frente. Você percebe alguma resistência por você ser mulher e estar nesse personagem? No começo, sim. No começo, a gente teve uma resistência. Eu sempre falo nas minhas entrevistas que eu dou, numa zona rural que a gente foi, que tinha os pessoal de antigamente que gostava daquele mamulengo raiz,
E quando ele chega, tem duas mulheres no meio do mamulengo. Eu e a mestra Titinha. Aí ele disse, mamulengo não vai prestar. Mamulengo com mulher não presta. Aí a gente, Tita, olha, eu fiquei na frente, como eu toco o instrumento, ele já chegou, já pegou meu instrumento na minha mão, na hora da apresentação. Eu nunca vi mamulengo com mulher, eu nunca vi Mateus mulher. Eu digo, mas o senhor espere, deixa a apresentação rolar. Eu sabia se o senhor gostou ou não. E a gente fez a apresentação. As crianças gostaram. Eles gostaram. Teve o que foi buscar uma sanfona para tocar. Que a gente estava sem sanfona nesse dia. Foi buscar a sanfona. Pegaram o meu instrumento que eu estava com o ganzá, eles pegaram. Aí o boneco disse, eu só vou brincar quando devolverem o instrumento do Mateus. Aí devolveram. E a gente brincou e no final de contas vieram pedir desculpa e agradecer. E não queria que a gente parasse. Chegou a hora da gente parar e eles não queriam que parasse, queriam que continuasse. No final vieram pedir desculpa a gente e dizer que tinham gostado muito, que para ele, na mente dele, só o moleque prestava. Eu digo, não, o mundo está se evoluindo, né? Tem que dar espaço para as mulheres também. O lugar da gente é onde a gente quer, não é onde eles querem. Não é ele dizer assim, não, mamulengo com mulher não vai prestar. Na hora eu fiquei meia, opa, os homens da zona rural estão com cada uma lapa de peixeira no... Opa, mas depois disso não, eu não vou me frustrar com isso, não. Porque a gente é que tem que se impor onde é o lugar da gente. Não é dizer, você vai ficar aqui pronto, não. Eu que tenho que me impor, não. Eu vou continuar e continuar até hoje. Eu sempre costumo dizer que estamos aqui na Zona da Mata, que é uma área, né? Isso. Uma área de abrangência tão rica culturalmente que as mulheres realmente são protagonistas, são mestras de saberes, do patrimônio material e imaterial, mas sempre estão em posições muito mais de produção, de bastidores. E quando tem mestras, como a mestra Jacilene, a mestra Titinha e outras, que estão à frente da brincadeira, sofre-se de preconceito, de resistência. Mas que bom que vocês tiveram coragem e mostraram o talento de vocês e de fato, né? Eles viram o talento, a criatividade. Sim. E ao final da brincadeira mostrou, né, o que de fato o mamulengo vem, que é para divertir, né? Que é para atrair todos os públicos e de uma forma muito democrática. Mas eu entendo que a princípio vem aquele receio, aquele medo, sim, a questão da violência, as palavras que são agressivas e não é simples. É verdade. Então até você pensa em desistir, né? Mas eu boto na minha cabeça, não vou desistir. Não é porque eles pensam que eu não tenho capacidade de fazer aquilo que eu vou desistir, não. Eu vou melhorar, me aprimorar mais, para que na frente eles não venham nem pensar em dizer, não, ela não é capaz. Inclusive, você faz parte também do mamulengo Flor do Mulungu, sim, que é exclusivamente formado apenas por mulheres. Então, fala pra gente um pouquinho desse mamulengo. O mamulengo Flor do Mulungu é da mestra Titinha, sim, que ela brincava junto com o mestre Bel, na tenda do Nova Geração, que é daqui da associação. Só que o mestre Bel, a mestra Titinha, disse que ele começou a tomar tanto espaço dentro da toda que ela disse, não, eu preciso do meu espaço também. Então ela fez um mamulengo em 2020, foi fundado o mamulengo Flor do Mulungu, 2020, e ela disse, eu preciso ter um mamulengo meu, e no meu mamulengo só vai ter mulher. Porque a gente também precisa mostrar o que a gente é capaz. E até então a gente já foi para o Rio, já foi para um monte de lugar longe, já fomos para Florianópolis, e só decolando, graças a Deus. Inclusive também estamos aqui em um espaço muito significativo, sim, que é o Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, aqui nessa entrevista. Também queria pedir, Jacilene, que você faça parte também desse espaço. Como ele é importante para a Glória do Goitá e para a cultura do mamulengo em Pernambuco. Sim, aqui a gente está no Museu do Mamulengo, é situado aqui no centro de Glória do Goitá. A gente está aqui há 22 anos. Então, só existe dois no mundo todo, que é o Museu do Mamulengo e o Museu de Olinda. Mas um museu que tem mestre trabalhando dentro dele diariamente, só existe esse, que é aqui em Glória. Então, isso aqui é uma riqueza muito grande, porque uma cidade que tem um museu desse contando uma história, porque eu sempre digo, como eu disse a você mais na frente, que uma cidade sem história
é uma cidade sem vida. Uma cidade sem cultura, perdão, é uma cidade sem história. Então, Glória do Goitá tem essa riqueza aqui e é muito rica em cultura. E Glória do Goitá é conhecida como capital estadual do mamulengo. Veja a importância que Caruaru é a capital estadual do forró. E Glória do Goitá é a capital estadual do mamulengo. Ou seja, o mamulengo aqui em Glória é muito forte. E é uma cultura lindíssima, né? E é milenar, a gente não sabe quantos anos tem, mas que a gente aqui a gente preserva com muito amor, com muito carinho, com muita resistência, que é essa cultura nossa aqui. E de que forma, Jacilene, vocês conseguem transmitir para as novas gerações essa cultura do mamulengo? De que forma o museu tem contribuído para que os alunos, né, estudantes aqui de Glória do Goitá, crianças, possam aprender também sobre essa cultura? A gente oferece oficinas, a gente oferece apresentação, a gente agora está com um projeto, esse projeto aqui, de 22 anos, que a gente está em execução. Então, a gente tem todo mês de 2 a 3 oficinas, e nessas oficinas vêm crianças da zona rural, crianças daqui da sede do município, que venham fazer os bonecos. Então, eles fazem o boneco, a gente faz a apresentação, a gente mostra o espaço, e eles saem todos felizes da vida. E a gente ainda coloca eles para dentro da toda, eles têm um momentozinho lá deles, para eles manipular, falar uma historiazinha, ele fala o nome do mamulengo, diz o que veio fazer aqui, e sai tudo maravilhado. Então, isso para a gente que está aqui, cultivando, é muito gratificante, porque a gente está vendo que a gente plantou uma sementinha ali no coração deles. E que futuramente pode até ali surgir um futuro artesão, um futuro mamulengueiro. Então, é isso que a gente quer. Que mais na frente tenha mais mamulengueiro, mais artesãos, para que essa nossa cultura não venha a ser esquecida nem morrer. Inclusive aqui no Museu do Mamulengo já tem um mamulengo formado por adolescentes, não é isso? Isso, por jovens e adolescentes. Logo quando começou era criança ainda, que o mestre que trabalha, Tiago é quem dá vida ao boneco, era o mais novo, tinha 12 anos. E agora ele tem 15, mas é um gigantão, ele é bem grandão. Então foi composto por crianças e adolescentes, e agora já são de jovens e adultos, porque Igor é o mais velho, já tem 20 anos. Então, para a gente, meu Deus, é uma gratificação enorme, porque a gente já está formando novos grupos para futuramente, quando a gente se for, que a gente não vai ficar aqui para sempre. A gente tem uma semente plantada e que futuramente eles também colham frutos. Eles venham repassando para mais e mais, e só alegria. O que é que você sonha, Jacilene, para o futuro aqui do Mamulengo Glória do Goitá? Eu sonho que seja mais valorizado, reconhecido e valorizado. Que Glória do Goitá venha reconhecer e valorizar a riqueza que ele tem aqui na cidade. Porque a gente lá fora, a gente é bem valorizado, a gente é bem quisto. E aqui, às vezes, as pessoas passam, olham, aquele pessoal ali, aqueles bonecos. E tem gente que passa aqui na calçada, nunca entra. E quando entra, diz, eu não imaginava que aqui tinha um centro desse. Eu passo na calçada diariamente, mas eu nunca tive curiosidade de entrar. E quando eu entro, eu vejo que é totalmente diferente. E também quando eles veem reportagem da gente passando em televisão e tal, aí vem, eu vi na televisão. Viu na televisão para poder entrar. Então a gente agora vem trabalhando com os pequenos, para que eles já de pequenos já venham ter interesse pela cultura deles. Porque isso aqui são a história dele no futuro, né? Eu vejo tantas culturas aí se acabando, porque os mestres se vão e levam a cultura junto com eles. E a gente não, a gente repassa mesmo, que é para que não venha ser esquecida junto com a gente, quando a gente se for. E continue por muitos e muitos anos ainda, a nossa cultura do mamulengo. Estava comentando também que o mamulengo é a arte do improviso, né? Sim. Toda apresentação são os mesmos personagens, mas o mestre em si, ele tem a sua criatividade, a sua desenvoltura para poder criar aquela história e interagir com o público. Com o público. E o seu personagem também não é diferente. Não. O Matheus também, por mais que ela diga que seja tímida, mas ela tem que interagir tanto com o mestre, dentro da toda, como com o público. Com o público. Então, como é que você consegue ter essa criatividade? É a história em si que faz você, na hora, criar também? Isso. É na hora, Josi. Porque
quando esse final de semana mesmo a gente foi para uma apresentação lá na Casa Astral, em Recife, e o público era de criança. Então a gente tem que improvisar, total, ali na hora. Porque o boneco fica brincando com o menino. Aí o menino, criança é muito imperativa, né? Aí as crianças vêm, quer brincar, teve um que queria até agredir a boneca, que a boneca disse que o pai do menino era bonito, entendeu? E a gente tem que interagir ali, não, ela só está elogiando seu pai, que ele é bonito e não sei o que e tal. Mas é aquilo, do mesmo jeito que o mestre tem que improvisar ali na hora, eu tenho que entrar na onda do mestre também. Porque cada público é diferente, a gente nunca vai pegar o mesmo público. Às vezes aqui na sede, em Glória, é que a gente tem uns público que é fiel. Que quando tem mamulengo já são os primeiros que chegam. Tem mamulengo, são os primeiros que chegam, que tem umas pessoas que vêm sempre. Mas sempre é pessoas diferentes, então a gente tem que brincar com aquelas pessoas. Então a brincadeira tem que ser diferente, o improviso tem que ser na hora. Os personagens, as músicas são sempre os mesmos, mas o improviso é de acordo com o público. Quais são os personagens que o público mais gosta assim, de interagir, acha mais divertido? Acha assim né, para interagir mais com eles? Sim, a cobra chibana que engole um cabra muito danado, que é o culpado de caso sério. As crianças vão à loucura com esse boneco. E também tem a viúva que ela chega, o marido dela acabou de morrer, mas ela chega triste porque o marido morreu, aí olha para a plateia, vê uns homens bonitos e diz, opa, eu já não vou sair daqui só hoje, eu vou arrumar um casamento aqui mesmo. Aí tenta descasar alguém para arrumar um marido para ela, e no final ela não consegue, mas é interagindo com o público. Ah, eu tô de olho naquele dali. Aí pronto, se ela vê ele ali mexendo no celular, de ei, você que tá aí de celular mexendo, você que tá aí de óculos mexendo no celular, quer casar comigo não? Sou viúva, aposentada, tenho 5 salários. Aí vai fazendo a propaganda dela para ver se engana alguém. E também tem o doente, que é seu arquejo, que ele come muito, 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 muito. Aí ele vê o pessoal de, ei, você não tem uma comidinha para mim aí não? Ele já chega passando mal, de tanto comer. Mas aí ele vai brincar com o público. Ei, você que tá com a bolsa de tal cor, você não tem uma comidinha aí não dentro da bolsa não, para mim dar, que eu tô morrendo de fome. Aí vai interagindo, o pessoal também fica louco. No final, quando é Mestre Bel, o médico vem, consulta, faz a massagem, dá uma injeção nele e ele vomita. O Mestre Bel é o único que o personagem dele vomita. O pessoal vai à loucura. O pessoal gosta muito, muito mesmo. E você trabalha assim com 4 mamulengos, né? 4 mamulengos. Tem uma diferença de cada mestre, o estilo de cada um? Tem sim. Às vezes eu me perco na cantiga. Às vezes tem mestre que é a mesma cantiga, mas um canta diferente. Tem alguma coisinha ali que uns cantam diferente. Aí, logo no começo, quando eu estava com o mestre Bel, mestre Bila, mestre Titinha, quando iam cantar de minha gente, vocês vão me endoidar. Porque eu trabalho com 4 e vocês cantam a mesma música de forma diferente. Mas eu já fui pegando já o jeito deles, hoje em dia eu já canto do jeito deles. Mas antes ela dizia, tu cantar essa música errada. Eu que cantei a música errada, tu cantou a música errada. Porque eu canto de tal jeito que eu fui. Ah, é por conta disso. Mas tu canta essa música errada. Eu vou melhorar, eu vou melhorando. E acaba que melhora. Tem alguma apresentação assim especial que você lembre, que te marcou nessa tua trajetória? Tem. A primeira apresentação que a gente fez em Surubim. Lá tem os parques dos mamulengos gigantes. Lá em Surubim. A gente foi para a primeira vez que a gente foi para lá, a gente lotou o pátio. O pessoal todo da cidade, chega a me arrepio de falar. Foi uma apresentação muito bonita. Porque assim, o pessoal chegou junto, o pessoal interagia muito com o boneco. Chega, dava gosto da gente brincar. A gente terminou de mas rapaz, a gente brincava mais umas 2, 3 horas, não brincava não, Bel brincava. O povo daqui é bom de brincar. Ele gosta muito de brincar quando tem público que interaja muito com os bonecos, porque a gente brinca, a hora passa que a gente nem percebe. E lá foi uma dessas brincadeiras. Muito boa. Eu percebo, Jacilene, que você fala assim com muita emoção. Seus olhos chegam a brilho
Quando ela fala de mamulengo, eu sei que os olhos brilham e a gente percebe que realmente o mamulengo faz parte da sua vida. Sim, eu digo que eu não consigo viver sem mamulengo, não. Acho que se um dia eu sair daqui e dizer assim, ó, você não vai poder vir por algum... Eu adoeço na hora, eu faço igual a Márcia Divina. Eu passei um mês e 3 dias internada no começo do ano. Eles era para ter trazido meu chaveiro para fazer aqui, mas assim, a mente, eu tava lá, mas eu queria estar fazendo meu chaveiro, minhas coisinhas, porque eu acho que é uma terapia. A arte de fazer o artesanato, o mamulengo em si, eu acho uma terapia muito boa para a mente. E a brincadeira, meu Deus, é uma satisfação muito grande, porque quando a gente consegue tirar um sorriso de uma criança, de uma pessoa que a gente está ali fazendo uma brincadeira, e a gente vê que aquela pessoa está rindo com aquilo que a gente está fazendo, é muito gratificante. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa hoje sem que não seja mamulengo. Você continua ainda como artesã? Sim, eu produzo boneco. Inclusive, aquele chaveirinho que eu te mostrei, são eu que faço. Ótimo. E explica também pra gente, né, que tá ouvindo. Sim. É que material utilizado para poder produzir o mamulengo? Os bonequinhos. O boneco de mamulengo, a gente usa a madeira do mulugu. A gente usa madeira, faca, estilete. Usa tecido para vestir, tinta látex, massa corrida e tinta PVA. Cada artesão tem um estilo diferente ou é o mesmo padrão para todos os bonecos? Não. Os bonecos, como eu te disse, é o mesmo. Vamos supor, praxédio. Mestre Bila, Mestre Bel, Mestra Genilda faz um praxédio. E eu faço um. Os 4 é praxédio, mas os 4 são de característica diferente. Porque cada um foi feito por uma pessoa. Tem muito disso também, né? A forma de moldar a madeira para poder... Cada um faz diferente. Tanto é que a gente consegue dizer esse boneco é de fulano, de fulano, de fulano. Se chegar em um lugar, se alguém mandar uma foto, sabe de quem é esse boneco? Sei, é de fulano. E a gente conhece o traço de cada um, não é igual. O da gente, os bonecos da gente pode ser igual, mas o meu não vai ser igual ao de Bila. Entendeu? A história da mestra Jacilene é daquelas que enche a gente de esperança. Ela transforma a madeira em vida. E com cada puxada de corda, cada fala de Mateus, ela reafirma que a cultura popular está viva e é também lugar de mulher. De Glória do Goitá para o mundo, o mamulengo não é apenas brincadeira, é arte, é resistência, é identidade. E para finalizar, mestra Jacilene, eu queria lhe fazer uma pergunta que costura todos os nossos episódios. Em uma palavra ou frase, o que significa cultura para você? Para mim, uma pessoa sem cultura, uma cidade sem cultura, um estado sem cultura é um estado sem história. Cultura é história. Cada cidade tem sua cultura, cada cidade tem sua história. Então, para mim, cultura é história. Obrigada, Jacilene. Eu que agradeço. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Esse foi mais um episódio do Nossa História, Nossa Memória. Quem disse que mulher não pode nada, que tudo que deseja pra ela não pode fazer?